queremos estar com o nosso coração, com a nossa mente aberta para receber do Senhor. A tua serva já se preparou, a tua serva já, ó Pai, certamente foi ministrada no coração dela a tua palavra, e que o Senhor, então, a abençoe a vida da Vivian, que o Senhor a capacite, a use nesta noite, Pai, e que a gente tenha liberdade na tua presença, Senhor, para conversar, para trocar ideias, principalmente para aprender de ti, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Li? Oi, gente. Como tá o volume, Fê? Dá um joinha aí para mim, se tiver bom. Agora tá muito bom. Ah, que bom. Então tá bom. Muito bom rever vocês. Boa noite. Tô com muitas saudades e é bom poder matar um pouquinho a saudade online. Luiz André pediu para avisar que ele já entra. Não sei se ele já entrou, se ele já conseguiu. Tava dando mamar para a Maia. E queria só dar um recadinho para vocês, né? Que eu tô correndo atrás dos prejuízos, né? Desde muito tempo, inclusive já vai fazer um ano, né, que a gente teve a Covid e eu ainda estou correndo atrás desses prejuízos aí. Me deparei com algumas sequelas importantes da Covid, os estudos já apontavam um pouco para isso, né? E os estudos agora recentes têm confirmado essas hipóteses. Então, tanto para as pessoas que tiveram sintomas mais moderados, quanto leves, ou até aqueles que nem sabem que tiveram a Covid, essas sequelas podem existir. Então, só para vocês saberem e também orarem por mim, né? Eu tive sequelas na parte de condicionamento físico, de cansaço, né? Tem sido bem prolongado esse período assim de retorno, de volta para a atividade física, tudo isso. Tive muitas sequelas também na parte cognitiva, eu reparei bastante na parte de linguagem e memória. Quando a gente fala parte cognitiva, são essas funções mais complexas do nosso cérebro, tá bom? Quer vir falar oi, filhão? Mãe, eu senti saudade de você. Ah, eu também senti saudade de você, filhão. Fala oi, fala que você tá com saudade, fala pro pessoal, fala oi. Oi. Oi, Yuri! Tá todo mundo mandando um beijão, olha lá, ó. Todo mundo fez tchau pra você, ó, faz tchau pra eles. Fala que você tá com saudade. Saudade de quem? Da igreja, de todo mundo da igreja, é a nossa igreja. Eu tô com saudade da igreja. É, isso mesmo. Agora vai lá, tá bom? Daqui a pouco a mamãe vai dar aula, daqui a pouco a mamãe vai lá, tá? Vai lá com a vovó e com o vovô. Daqui a pouco a gente mata a saudade, tá? Fecha a porta pra mamãe, por favor. Desculpa, gente. Como a gente não tem rede de apoio por perto, eles acabam ficando muito apegados a gente, né? Então, de vez em quando, mesmo contando com a rede de apoio, eles dão essas escapadas, assim. E a gente está aqui contando com a minha sogra e com o meu sogro. Então, quando a gente fala a parte cognitiva de sequela, a gente está falando dessas funções mais complexas do cérebro, que envolve todas as funções, na verdade, do nosso cérebro, e, mais especialmente no meu caso, memória e linguagem. Então, isso ficou um pouco prejudicado. Nada muito perceptível, assim, no dia a dia, quem conversa comigo e tal, mas eu, ao desempenhar as minhas funções, fui percebendo isso e estou fazendo reabilitação, estou correndo atrás disso. E uma outra sequela recente foi uma alergia que apareceu, isso já tem alguns meses. Inclusive, eu queria dar um recado muito importante para a mulherada, muito mesmo. A gente não morre mesmo de desespero sem maquiagem, sem lavar o cabelo ou sem passar condicionador e shampoo no cabelo, tá bom? Eu já tô assim há mais de meses, tá? Esse cabelo aqui que vocês estão vendo, ó, não tem condicionador, tá? Já recebi alguns elogios hoje, mas eu estou agora revelando, tá? Não tem shampoo e nem condicionador. Tem um pouco de óleo de coco só, tá? Eu sei que vai ficar gravado depois, Yara. Pelo amor de Deus, você edita essa parte, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu arrumei um óleo de coco só para dar um jeito, né? Porque tá difícil a situação. Então não posso usar nada, inclusive sabonete, tá? Por causa dessa alergia que a gente ainda não finalizou para o diagnóstico e tal, mas estou me cuidando, estou me tratando e vocês orem por mim nesse longo e árduo processo aí, tá bom? E continuem se cuidando, porque realmente é muito sério.
tá bom? Não queria deixar de falar isso para vocês, e com certeza dizer que eu desejo também, né, a preservação da vida de todos vocês, a gente deseja isso, e a gente zela por vocês também. Então, quando a gente fala a respeito da nossa vida para vocês, também diz respeito a isso, né? O quanto a gente deseja que vocês também se cuidem, né? Para que vocês possam continuar com a gente possa continuar todo mundo juntinho e assim por diante, tá bom? Muito bom mesmo de vocês. Se você for ficar aqui, fecha a porta. A mamãe vai começar aqui, tá bom? Não posso falar mais. Eu vou pôr o meu material aqui, tá? Tá, mas não pode fazer barulho, tá bom? Combinado? Não, Se você quiser ficar com o iPad, ó, tá ali, tá bom. vou sentar na cama, tá bom? Tá bom, mãe? O Google Meet só tem a função de compartilhar a tela inteira, né? Não tem a função de eu escolher o que eu compartilho, né? Renato talvez saiba me responder isso. Ou a Fê? Olha, Vi, eu não sou muito boa disso. Quando eu dou aula para as crianças, eu não vejo ninguém. Mas ontem a Suelen deu aula para eles, ela compartilhou acho que meia tela e ela disse que conseguia ver as crianças, mesmo apresentando. Ah, Então, só era se isso que não eu apresentar queria. a tela toda, pode ser que você consiga. Então, mas só apareceu para mim a opção de apresentar a tela toda. Por isso que eu estranhei. Eu não estou acostumada a utilizar o Google Meet nas minhas atividades diárias, né? Por isso que eu perguntei. Uhum. Mas enfim. O que vocês veem aí agora na tela? A tela do seu computador toda. Você precisaria clicar na opção de maximizar ali. Isso, reproduzir. Agora sim. Tá bom? Beleza. É isso Agora, mesmo, né, Renato? É só essa opção, né? Não isso, consigo escolher o arquivo, né? Tá bom. Isso aí. Beleza. Dá para ver, tá bom? Tá bom, beleza. Então tá bom. Então, como a Fê estava falando, né, a gente falar sobre conversão, né, a gente sempre vai falar bastante das nossas comoções, né, o quanto a gente pensa na obra maravilhosa de Deus na nossa vida, né, a Fê citou a vida de Paulo e a conversão de Paulo, e quantas histórias, né, e que a gente conhece, e que a gente participou, e a nossa mesmo, né, de conversão, que envolve isso, inclusive a parte de sentimentos, né, por isso que eu pedi para a igreja também participar, enviando algumas questões para a gente, respondendo a uma questão especialmente, né, para que a gente pudesse entrar mesmo, né, nisso que é a conversão. Então, essa é a marca de número 4, né, e quando a gente fala de conversão, talvez a gente vai levantar alguns questionamentos, né? Existe diferença entre um cristão e um incrédulo? Algumas pessoas, às vezes, mais sem esperança, mais frustradas com a igreja, às vezes vai dizer que não tem tanta diferença assim, né? Que talvez parece muito próximo uma coisa da outra, né? Mas se a gente não entender o que é a conversão em si, a gente não consegue, então, fazer essa diferenciação, né? E para falar sobre o que é conversão, a gente tem que entender primeiro o que não é, né? Então, falar sobre conversão envolve a gente entender que a conversão não é somente quando a gente fala que acredita em Deus, né? Lá em Tiago 2,19 vai falar sobre isso. Eu tinha deixado umas anotações aqui, por isso que eu estava querendo umas anotações que não são para você, né? Para vocês, por isso que eu estava querendo compartilhar de outra forma a tela, mas não tem problema. Então, Tiago 2,19 fala que até os demônios creem e tremem, né? Então, não basta falar que a gente crê, não é só isso, também não basta só afirmar que Cristo é o nosso Senhor, não é um assentimento mental, né? E aí é o que diz lá em Mateus. Vocês não precisam ficar abrindo tudo que eu estou falando, tá? Na hora que eu quiser essa leitura
da igreja mesmo, que tiver aqui na programação, eu vou sinalizando para vocês. Lógico que se vocês quiserem abrir, vocês ficam à vontade, mas só por causa da otimização aqui do nosso tempo, tá? Lá em Mateus, então, ele vai dizer, né, que não é só esse que afirma, né, que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, né. E muitos podem dizer, né, Senhor e Senhor, mas não, na verdade, vão estar garantidos disso, né, vai ser uma coisa que garante. Então, esse assentimento mental envolveria essa ideia de que eu afirmo e isso me garante, né? Não basta só essa afirmação, não é só esse assentimento mental. Já lá em 2 Coríntios 11, 26, e Paulo, inclusive, né, vai dizer que não basta ser somente membro de uma igreja, porque ele vai dizer aí nas várias atividades dele, inclusive, que ele participou e caminhou com falsos crentes, né? Entre falsos crentes, entre falsos irmãos. É o que diz lá no versículo, né? Então, não basta a gente só participar de programas, de atividades, se oferecer como voluntário, né? Para fazer coisas para os necessitados, por exemplo, na igreja. Não é isso que vai sinalizar, que vai nos levar a esse caminho e vai garantir essa conversão. Inclusive, o Mark Dever vai dizer para a gente que a gente tem que ter um cuidado específico quando a gente pensa nessas coisas, porque pode parecer um tipo daquela versão ampliada das resoluções de Ano Novo, que a gente vai prometendo um monte de coisa e, na verdade, isso não garante nada. Inclusive, as resoluções de Ano Novo é aquilo que a gente, às vezes, passa na nossa cabeça sem nenhum planejamento, às vezes, sem nenhum raciocínio muito lógico, e a gente, às vezes, passa o ano sem pensar num plano específico para fazer aquilo, né? E agora sim, o nosso texto base, então, é Efésios 2, de 1 a 10. Agora eu vou convidar vocês aí para a gente ir para lá. Então, Efésios 2, de 1 a 10. Esse texto vai falar de forma maravilhosa, né, da obra do Senhor em relação ao nosso assunto de hoje, né? Então, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto, além de ser o texto base da nossa lição, né, ele traz todo o norte para a nossa lição, em relação a essa obra tão maravilhosa de Deus na nossa vida, e que cada um de vocês já experimentou isso, né, de forma grandiosa e maravilhosa. E aí, a gente mandou para vocês, então, eu elaborei essa frase, né, para vocês responderem de forma bastante sucinta, talvez com 3 palavras, ou talvez elaborado numa frase, o que dá segurança para nós da nossa conversão, né? E aí alguns irmãos foram enviando, né, durante essa nossa solicitação, enquanto a gente solicitou, durante esse período aí, e aí eu reuni tudo isso numa planilha, que está aqui, tá?
Nessa planilha, eu dividi o que vocês foram mandando através eu dividi de acordo com o que a lição propõe, que, que são 3 pontos específicos, né, do que acontece exatamente na conversão, que são as marcas, então, de um cristão, e ajuda a nos responder aquela outra pergunta lá inicial, se existe diferença, né? Quais são as marcas de um cristão? Responde a pergunta, qual é a diferença de um cristão e de um incrédulo, né? Tem muitas diferenças, inclusive, mas a gente tem que tomar cuidado aí para não cair em, em armadilhas, né? Para não ficar confuso tudo isso, principalmente no nosso testemunho, né, e para alcançar aqueles que não estão em Cristo. Então, esses 3 pontos do que acontece na conversão é o novo nascimento, o arrependimento e fé, e as implicações para a vida da igreja, tá? Ele traz como 3 pontos, né, obviamente a gente vai ficar na parte teológica do novo nascimento e arrependimento e fé, mas que eu considero as implicações para a igreja um aspecto importantíssimo, principalmente nesse sentido específico que traz as 9 marcas de uma igreja saudável para a vida, inclusive, da nossa igreja, né? Então, esse estudo, né, esse tempo que a gente tem dedicado a estudar tudo isso, ele é muito rico e traz ensinamentos que são ensinamentos meio básicos, que todo mundo já sabe, mas que são essenciais para a vida de uma igreja, né? E na conversão é a mesma coisa. E as implicações para a vida da igreja, para mim, é o que vem aí de diferencial e que a gente tem que se atentar. Então, eu fiz uma divisão aqui de acordo com o que vocês foram mandando, tá bom? Então, para todos saberem, né, o que a gente conseguiu, obrigado, o que a gente conseguiu reunir aqui das nossas respostas. Então, olha que legal. A gente teve algumas pessoas que mandaram, né, alguns versículos para a gente, que tem a ver com a conversão de vocês. Não tem certo e errado, não tem nenhum problema em relação a isso, porque a conversão ela é muito pessoal, né? Tem a ver com essa coisa muito singular, inclusive, muito específica, muito personalizada, no sentido de que é a história de cada um com Deus, né? A obra de cada um com Deus. Depois a gente vai ver um pouquinho como que eu separei essa parte, né? O que é nossa parte, o que é parte de Deus e assim por diante. Então, quando a pessoa traz um versículo, tem a ver com aquilo que marcou para ela. E tem a ver com as marcas da conversão, inclusive, né? Então, é legal a gente pensar sobre isso. Então, um dos versículos que a gente recebeu foi o Hebreus lá 13:5, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E aí a pessoa relatou que se converteu ainda na infância, né? Quando tinha 10 anos, estava lá na IBD da nossa igreja, inclusive, era Dia dos Pais e tal. Então, olha que legal, né? Quando ela pensa nesse versículo, talvez, né, quando faz a analogia e a comparação com o novo nascimento, tem a ver com esse amparo, né? Esse suporte que recebe de Deus. A conversão é quando relata a conversão, né, que vem através do arrependimento e fé, e eu coloquei perseverança aqui, que tem a ver com a vida da igreja, que diz respeito às implicações daquilo que nos faz, que nos mantém nos caminhos de Deus, né? Então, a perseverança é o que nos faz continuar, né, nos manter nesses caminhos do Senhor. Outro que a gente recebeu, Romanos 8, de 38 a 39. E aí a pessoa relatou que para ela, né, significa, então, o resgate, a transformação diária e a novidade de vida. Então, olha que legal, né? A gente pensar nessas 3 palavrinhas, né, ou jogos de palavras aí, pensando nesses 3 aspectos mesmo que envolve o processo de conversão, né? Outra pessoa relatou misericórdia de Deus, gratidão e arrependimento. Olha que legal, né? Gostei demais desse também, né? Quando a pessoa colocou essa parte da gratidão, né? O quanto eu sou grata a Deus, né? Por ter me adotado como filha, o quanto eu reconheço isso e tal. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. E o meu objetivo de colocar aqui nessa planilha foi exatamente esse, que a gente pudesse se maravilhar, né? Com as obras, né, com os feitos do Senhor,
na nossa vida em comum, enquanto igreja, enquanto grupo aqui, né, da EBD e assim por diante. Aqui, a divisão que eu fiz foi uma divisão da minha cabeça, tá bom? Se vocês quiserem sugerir alguma coisa, vocês podem ir sugerindo e tal. Obviamente, eu preservei o nome de vocês aqui, porque não tinha falado e resolvi reunir, assim, as informações que vocês mandaram, só para a gente tentar otimizar o nosso tempo. Mas se vocês quiserem ir falando alguma coisa, tanto aqui quanto durante toda a aula, vocês podem ir falando, tá bom? Não sei como que vocês combinaram isso, Fê e Renato, desculpa, eu acabei não No perguntando final essa da parte. aula, Vi, no final da aula, as interações. Então, tá bom. Então, vocês vão anotando aí, e aí vocês perguntam no final, tá bom? Então, essa parte da divisão eu fiz na minha cabeça. Uma outra pessoa relatou que a conversão veio numa série de conferências quando tinha 15 anos. E a segurança vem através de Jesus Cristo, né? A segurança da salvação e tal. Então, olha que legal, né? Tem a ver com talvez esse processo, quanto a palavra de Deus foi inculcando aí na vida, né? No coração dessa pessoa durante essas conferências e o quanto foi mexendo, né? Com tudo isso e levou, então, a esse testemunho, né? Isso que a pessoa tem aí para contar da história com Cristo. Lógico que o que eu pedi para vocês era só uma coisinha simples, não deu para contar tudo, né? Uma outra pessoa disse, então, que o Espírito Santo, atuando de maneira significativa, né, para que Jesus esteja no controle da vida dessa pessoa. Então, olha só que legal, é a obra sendo feita a cada dia, né, que é a mesma coisa que tem lá em cima, né, da transformação diária. E o quanto a cada dia a gente precisa, né, colocar Deus no controle, abrir mão, né, dessa nossa natureza mesmo, né, humana, de querer ter controle de todas as coisas, que é uma das maiores dificuldades, né, tanto da conversão quanto da experiência humana e do nosso relacionamento com Deus. Então, olha que legal, né, que coisa mais linda também ouvir isso, né, quando fala assim, Espírito Santo atuando de maneira significativa. Olha quanto significado, né, a pessoa coloca significativo, é cheia de significado para ela. Então, olha que coisa legal, né. Uma outra pessoa colocou conhecimento da palavra, relacionamento com Jesus e experiência de conversão. Alguns eu repeti em alguns quadrantes, porque eu achei que se enquadrava tanto em um quanto o outro, né? Então, o relacionamento com Jesus. Então, para mim, quando essa pessoa falou, eu entendi, então, que tem a ver com essa questão da transformação, do novo nascimento, até dessa coisa diária também e tal. A experiência da conversão, talvez, com esse despertar, né, para o arrependimento e fé, e a perseverança também, né, a cada dia nesse relacionamento com Jesus. E o conhecimento da palavra, que é o que vai nos converter, nos convencer de que a gente precisa tomar essa decisão, tá bom? Aí uma outra pessoa, somente Jesus para libertar da escravidão de qualquer vício do mal. Muitas vezes na nossa vida, né, a gente vai se deparar com situações que pode ser, na nossa conversão inclusive, que a gente acha que a gente não tem nada a fazer, né? Que não existe saída para nós, que tudo está perdido. E às vezes a conversão pode vir nesse momento, num momento de desespero, né? Então, para essa pessoa, né, ainda mais eu, né, nessa parte dos vícios e tal, né, isso me encanta demais, né? Essa semana mesmo, um pai no consultório me contou também da experiência dele, parecida com essa experiência aqui de um dos nossos irmãos, né? O quanto Deus, né, através de Jesus, pode fazer uma obra maravilhosa, inclusive libertando de todo o vício, né? E para ele não há nada impossível. Então, isso é maravilhoso, né? Um grande milagre, né? Uma outra pessoa, a busca pelo perdão, dor e arrependimento e a certeza do caminho. Dor e arrependimento, achei muito legal isso, né? Dor e arrependimento. Então, o quanto essa pessoa reconheceu a sua natureza, né? Buscou esse perdão, né? E se colocou aí diante de Deus e Deus fez a obra, então, do novo nascimento. E a certeza do caminho tem a ver com essa perseverança, né? Da gente seguir nos caminhos do Senhor, né? Da gente continuar com Ele, né? Inclusive pensando na eternidade, né? Obviamente. E por último, descoberta, impacto e esperança.
né? Também gostei muito desse. Vocês sabem, né, que a minha tendência sempre sempre vai ser essa coisa dos sentimentos e tal, não vai ter jeito, né? Tá na minha linha de pensamento, né? Então, talvez descoberta é esse abrir dos olhos, né? Através da palavra, né? Que a pessoa reconhece a sua condição, então, através do impacto aí no arrependimento e na fé, para o novo nascimento, né? Fazendo as suas conexões e tal, e tomando a sua decisão, e a esperança, que tem a ver com essa perseverança, né? A esperança, então, da vida eterna e assim por diante, tá? Quando a gente fala da conversão, que é a marca 4, a gente não pode, então, esquecer que a gente já falou das outras marcas, né, aqui na EBD, que é um estudo que já começou, né, há algum tempo, e a conversão é a marca de número 4, tá bom? Então, ou seja, tem todo um caminho aí percorrido, né, nesses estudos. Uma coisa não implica a outra, né, Deus vai falando com a gente de maneira, em cada aula, obviamente, né, mas também é muito rico essas conexões de uma aula com a outra. E nas aulas passadas, acho que na primeira aula, vocês viram, né, esse trechinho, esse resuminho de cada uma das marcas, né? E sobre a conversão, vocês viram, então, que a conversão é uma das tarefas mais dolorosas, né? Que os pregadores, né? Esses líderes aí que estão à frente se deparam, muitas vezes para reparar os danos causados nos falsos convertidos, né? Que muitas vezes são imprudentes, assegurados de que são verdadeiros crentes, né? E isso pode causar na igreja um certo movimento explosivo de entusiasmo, envolvimento, interesse, né? Essa aparência. Isso pode ser muito perigoso, né? É uma das árduas tarefas. E uma outra dificuldade, se uma conversão aparente não resulta em vida transformada, ou seja, são os dois lados que a gente tem de dificuldade, né? Então, a gente pode, então, se admirar dessa crueldade inconsciente aí de convencer as pessoas que, às vezes, por só fazerem uma oração, elas já experimentaram toda a esperança de Deus na vida delas. E se isso falhou, então, as pessoas podem ser levadas a pensar, então, que o cristianismo não tem nada mais a oferecer para elas. Isso é muito perigoso, né? Às vezes a pessoa acha que quando ela se converte, ela não tem mais nada a fazer, né? Como se fosse nada a fazer no sentido assim, ela vai ter que continuar lutando, vai ter que continuar, né, sendo firme ali a cada dia e tal, vai ser uma luta diária, né? E se ela não tem esse entendimento, ela acha que é uma coisa meio num passo de mágica, ou até como se fosse uma fantasia, né, na hora que ela faz essa escolha, isso pode ser muito perigoso. Então, por isso que é tão importante, né, a nossa necessidade das igrejas ensinarem o que a Bíblia diz a respeito da conversão. E é o que essa lição tem de objetivo para a gente, né? Ajudar a gente a relembrar o que a Bíblia diz a respeito da conversão. Lógico que todos vocês já sabem, né? Já estudaram isso nos seus discipulados e assim por diante, já ouviram pregações sobre isso, mas a gente precisa retomar isso para que essas marcas, conforme a gente tem se proposto, estejam fincadas, né, no nosso coração, na nossa igreja, assim por diante. Achei essa frase do Mark Dever muito interessante nessa questão dos falsos crentes, né, nesse perigo aí da vida transformada e tal. Ele diz que a natureza da ovelha é desviar-se e a natureza do lobo, por outro lado, é devorar. Então, olha que interessante, né? Será que a gente tem visto essa diferença, né, na nossa vida, no nosso meio? Qual tem sido, né, a nossa luta diária em relação à nossa natureza, né? A gente tem procurado se assemelhar
com aquilo que deve ser, né, a natureza da ovelha, que é essa que Deus quer que nós sejamos, né, ou é essa outra natureza que devora, causa alvoroço e assim por diante, né? Se você se considera uma pessoa, de repente, difícil de pastorear, de ser pastoreada, talvez seja necessário rever essa questão da natureza, né? Quando a gente fala natureza, e a gente está falando dos animaizinhos e tal, né? A gente tende a pensar, às vezes, que não tem solução, né? Que não dá para mudar, mas não é isso. Isso não é verdade, né? O tempo todo que a Bíblia vai dizer que Deus faz de nós uma nova criatura, inclusive é isso o nosso primeiro ponto aí, né? Que é o novo nascimento, tá bom? Mas isso é só para, a frase é só para suscitar em nós essa reflexão no que diz respeito à nossa natureza, qual tem sido a nossa natureza, tá? A conversão em relação ao novo nascimento é uma mudança tão dramática, né, que exige a intervenção de Deus, o Espírito Santo, e na conversão o Espírito de Deus outorga, então, as duas graças que são essenciais, que é o arrependimento e a fé. Então, é arrependimento e fé, graça de Deus, a pecadores que se voltam do pecado para Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Tá? Essa frase também está no livro, né, do Mark Weber, aí das 9 marcas. Vale muito a pena, viu? Se vocês quiserem ler, tiver interesse, também, além dos nossos estudos, lerem os livros e assim por diante, né? Como a gente viu lá em Efésios, né, quando a gente fala de novo nascimento, a gente tem que se lembrar da nossa natureza, né, do homem caído. A gente estava lá morto em nossos delitos e pecados. Então, por causa da nossa natureza pecaminosa, né, a gente estava nessa condição de homem caído, né? Isso vem lá desde Adão, né? Eu tinha colocado uns outros textos aqui para vocês também, mas não vou citar todos eles não, porque não vai dar tempo da gente falar de tudo, tá bom? E então, quando a gente fala desse novo nascimento, a gente tem que se lembrar disso, dessa nossa natureza, tem que se voltar lá para as origens do nosso pecado, do homem caído, de Adão e assim por diante, tá? Que vocês citaram muito bem quando vocês falaram da experiência de vocês, tá? E o novo nascimento, então, como falava naquela primeira frase lá em relação ao novo nascimento, é pela graça e é pela obra do Espírito, que também está lá em Efésios, no texto que a gente leu, como eu falei para vocês, né? Esse texto vai ser a nossa base, vai nos guiar aí por todos os nossos pontos aqui da nossa lição. E o texto de Tito 3, de 5 a 6, também fala que é pela obra do Espírito, né? Então, olha o que diz lá, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa é a parte de Deus, o que Deus faz na conversão, né? O que acontece na conversão? Então, na conversão tem a parte de Deus, então, é o novo nascimento. Qual é a parte de Deus? É o novo nascimento, e esse novo nascimento é pela graça e é pela obra do Espírito. É Deus quem faz, né? Não é porque a gente aceita que a gente nasce de novo. Não é uma condição, né? Não é um resultado. Não é. É Deus quem faz isso. É pela graça e pela obra do Espírito, tá? É porque ele é Deus. É por isso que acontece isso. E a segunda parte que tem que acontecer na conversão, que diz respeito ao arrependimento e fé, tem a ver com a nossa parte. Então, aí, de novo, tem uma outra frase também. Quando Deus realiza sua maravilhosa obra de regeneração em uma pessoa espiritualmente morta, isso sempre gera resultados. A Bíblia chama esse resultado de conversão, né? Eu tive a minha conversão na adolescência, né?
e foi no Mandaki, inclusive. E minha família tem dos mais diversos tipos de religiões, né? E bem mesclado mesmo, né? E dos cristãos, assim, tinha uma parte um pouco mais distante. E aí eu tive um contato, porque o meu irmão estava internado, eu fui visitá-lo, e nessa clínica que ele estava se recuperando, tinha um segmento cristão, né, uma abordagem que estava baseada nos princípios cristãos, e era uma clínica que tinha toda uma metodologia de tratamento, inclusive, baseada nisso. E lá, então, eu ouvi pela primeira vez um sermão, né? E nesse sermão foi que eu reconheci que aconteceu comigo isso que está dizendo aqui, né? Que é o arrependimento e fé. Reconheci. E depois disso, eu falei para minha mãe, vamos procurar se tem uma igreja aqui por perto e tal. Sempre fui da Zona Norte, né? A maior parte da minha vida. E aí a gente pensou no Mandaki porque eu tinha alguns contatos com pessoas do Mandaki. Eu estudei com algumas pessoas do Mandaki, estudei com a Tassiana, né? Foi minha colega que é filha da Selma, foi minha colega de classe, inclusive, né? A gente estudava numa escola pública, no ensino médio, foi minha colega. O irmão dela também estudava lá, também, mas a gente não caiu na mesma sala, que eu me lembre, tá? Minha memória de longo prazo sempre foi bem ruim também, não tem nada a ver com o Covid esse. E ele vai saber melhor do que eu. Sempre quando a gente se encontra, às vezes a gente fala um pouquinho sobre isso, que é o Danilo, que muitos conhecem, né? Que é da parte dos seguros aí e tal, que cuida, inclusive, dessa parte da nossa família, né? E também filho da Selma. E aí, Selma Azevedo, né? Eu tinha esse contato, então, de vez em quando ela me fazia alguns convites, me convidava para algumas programações e tal, e fora isso eu trabalhava na SAMI, papelaria aí do lado da igreja, na rua de trás. E, de vez em quando, ou bastante vezes, o Tuti, pastor Sérgio e mais algumas pessoas iam lá tirar xerox de alguns documentos da igreja, inclusive dos boletins das atividades, das programações e tal. E aí, de vez em quando, eles me chamavam, né? O pastor, o Tuti também me chamou muitas vezes. E aí, acho que a primeira vez que a gente foi, não me lembro se foi na Noite da Pizza, na Festa das Nações, aí depois foi na EBD, e foi um processo lento, viu, gente? Lento e com as suas particularidades, né? A forma como Deus foi trabalhando comigo, né? Namorei um rapaz da igreja. Me lembro que teve uma vez que foi super delicado para mim. Eu fui para a igreja, não era crente, lembrem-se disso. Essa parte do namoro você pode pular, tá bom? Não, eu falei isso só para contar que eu fui para a igreja na EBD com um short saia. Era um short, gente, mas que na frente tinha saia. Era um pano a mais, né? Mas dá a impressão de um pano a menos. Aí, quando eu cheguei lá, foi, assim, um problema. Inclusive, para esse namorado, né? Que eu tinha, que era da igreja. Então, foi meio como se eu estivesse escandalizando, assim. Não foi nada legal, né? Hoje em dia, isso já está, nossa, muito mais resolvido, muito mais pra frente. Confessa os pecados mesmo, confesso. Estou confessando, né? E para mim foi super difícil, assim, porque eu não sabia de nada dessas coisas, assim, né? Achei que estava cumpridinho, que estava ótimo. E foi uma luta, viu? Não foi fácil. E assim vai. Então, só contei isso para vocês verem, né? Que cada processo é de um jeito, né? Deus vai fazendo com cada um de um jeito. E depois foi moldando, foi resolvendo e assim por diante, né? Quando a gente fala do arrependimento e fé, então, é essa nossa parte, a nossa parte individual, que também está lá no texto que a gente leu, né, de Efésios, e também em Atos 20, 21, né? O texto lá de Atos vai falar mais ou menos para a gente essa mesma ideia de que é a nós que cabe, né, fazer essa decisão.
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, as nossas ações, aquilo que eu tinha dito para vocês, são o fruto e não a razão da ação de Deus. Então, a gente tem a ação por causa da graça e da misericórdia de Deus, né? E da ação do Espírito Santo. Então, essa parte da nossa, isso que envolve a nossa parte, é esse como, né? A gente ouve a mensagem através da palavra, que foi o que muitos de vocês relataram lá no que vocês enviaram, é esse como, né? Como a gente deve responder quando a gente ouve a boa nova. E eu gosto muito, né, dos missionários ou de alguns pregadores, às vezes, que trazem essa ideia para a gente, né? Principalmente falando sobre a evangelização, que aí vocês vão ver. A evangelização é mais para frente, né? Se eu não me engano. É a próxima, Vi, a próxima aula. Isso, obrigado. Eu estava com isso na cabeça, mas queria só confirmar, isso mesmo. Sobre a evangelização, talvez vocês vão falar mais sobre isso, né? Mas essa é a ideia de que quando a gente vive algo muito legal na nossa vida, independente do que for, seja algo simples, assim, uma descoberta que a gente tem, a gente quer sair contando para todo mundo, né? Isso que a gente tem na nossa vida como as boas novas, né? E quando a gente ouve as boas novas é do mesmo jeito, né? A primeira vez que a gente teve, né, esse enxergar, é esse como a gente deve responder. Então, ao ouvir uma notícia tão maravilhosa, né, a gente vai ter esse arrependimento e fé, então, né? O arrependimento, né, quando a gente fala de mudança de vida e tal, primeiro que quando a gente fala de novo nascimento, não é um termo que foi usado para marketing, não, é um termo que está, tanto o arrependimento também, né, está no antigo e no novo nascimento, é mudar de direção, então a nova vida está escrito, né, na Bíblia, inclusive lá no diálogo de Nicodemos com Jesus, né, que tinha que nascer de novo e tal. Então não é um jargão, né, cristão, não é pautado nas escrituras mesmo, né? Então esse arrependimento tem a ver com esse reconhecer com tristeza. Olha lá, por isso que eu gostei daquele relato, né, que falava sobre isso, né? O horror e a culpa das nossas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. Eu gosto de falar para os adolescentes, né, nos momentos oportunos, lógico, né, que na minha conversão, né, quando eu contei esse caminhar aí para vocês, que foi longo e tal, né, teve um momento também em que, nessa parte do arrependimento, eu precisei suplicar mesmo para Deus me ajudar com algumas questões na minha vida em que eu estava mais ou menos naquele desespero lá que eu relatei para vocês do começo também. Eu não via como conseguir modificar determinado cenário da minha vida. E aí eu tive que me prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo, eu não vejo saída, não sei o que eu faço com isso aqui, não tenho ideia. E Deus fez, incrivelmente. E eu falo isso para os adolescentes, né? Às vezes é uma coisa tão íntima, tão sua, né? Fala com Deus, né? Pede para Deus, né? Se volta para Ele, né? Humilha-se diante de Deus e você vai provar do agir de Deus na sua vida, né? E a fé é essa fé salvífica, né? Que é conhecer, concordar e confiar, né, no Cristo e na sua obra redentora, que vocês também relataram com tantas coisas lindas aí que vocês mandaram, tá? Como a gente falou, né, é um processo muito pessoal, muito singular, cada um com a sua história, com a sua experiência, com Deus. Por isso que Deus nos faz assim, né, tão diferente uns dos outros, e a gente não deve ficar em nenhum momento querendo se igualar. Inclusive, alguns ritos vão ter perigos, né, nessa proximidade de tentar se igualar, porque pode ser perigoso para a gente também. Se é pessoal e é singular, né, e tem a ver com a nossa história, a nossa experiência, tem a ver com a nossa postura do nosso coração, né? Como vocês relataram, cada um no seu aspecto, no seu contexto, nas suas dificuldades, com a sua história, eu, como eu contei para vocês, com as minhas, né?
E é muito perigoso se a gente fica igualando essas mudanças, né, da conversão, que diz respeito a esse novo nascimento, a esse arrependimento e fé, essas mudanças internas, a ritos externos, como, por exemplo, repetir uma oração, levantar a mão, ir à frente. Não tem nenhum problema a gente acompanhar, desses comportamentos, desses ritos, acompanhar a conversão, né? São sinais que acompanham, mas não são sinônimos de arrependimento e fé. O arrependimento e fé vem com esse processo, né, da conversão. E eu acredito muito que cada um tem um processo de conversão. Tem gente que às vezes é do dia para a noite, por exemplo, dos vícios de forma milagrosa, porque eu que estudo os vícios, né, é muito difícil sair de um vício, né, e de forma milagrosa é esse repente assim, né, que de repente a pessoa sai e nunca mais volta. E é tão difícil isso, né? Mesmo assim, quando existe esse repente, é um processo, uma luta diária da pessoa lutando para permanecer nessa fé, nesse arrependimento e na vida com Deus, lembrando, né, dessa perseverança, dessas promessas de Deus, do que Deus fez na vida dessa pessoa e assim por diante, né? Então, a conversão, o arrependimento e a fé pode ou não envolver uma experiência emocional intensa, né, mas não necessariamente, e se evidenciará em seus frutos, que tem a ver com esse arrependimento. O arrependimento vai, então, externar, né, na nossa vida aí essa busca visível pela santidade, ou visível da santidade, ou seja, a cada dia, gostei muito também, né, de algumas pessoas que relataram isso, né, a cada dia essa luta diária, né, e é assim mesmo, né, se a gente achar que Deus já fez a parte dele, a gente já fez a nossa, está tudo resolvido e o lugar no céu está garantido, o lugar pode estar, mas a cada dia a gente tem que se reavaliar, buscar a santidade, buscar estar nos caminhos do Senhor, né? E a fé do coração também é um desses frutos, né, que fica evidenciado, que vai se externar nessa confissão pública que é o batismo. E também tem a ver, né, com esses ritos, né, da nossa profissão, confissão de fé e assim por diante. Então, a gente tem essas coisas que vão sinalizando, simbolizando, mas não podemos nos esquecer que é uma história muito pessoal, singular e com a experiência de cada uma, né? E a perseverança que a gente falou, né, que eu coloquei lá no quadrinho, né? Perseverança em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que também está relatada lá em Apocalipse, em Mateus e assim por diante, tá? E quando a gente fala da vida da igreja, seria a nossa parte, né? O que envolve o nosso, quando a gente fala de conversão, já que a gente está falando das 9 marcas de uma igreja saudável, a gente está falando da saúde da nossa igreja. Da nossa igreja. O que é a nossa igreja? Somos nós. Então, não tenho que pensar só em mim, só no individual, né? Dá uma ideia até de ser egoísta, talvez, né? Mas sim nessa coisa que é nossa, né? Então, um entendimento correto da conversão se expressará nas expectativas da igreja quanto aos novos membros. Então, não é porque a conversão é um processo individual que ela não tem implicações para a igreja. Tem implicações seríssimas para a igreja. E essa é a nossa parte, o nosso dever enquanto igreja. Então, olha só, né, o que Dever vai dizer aí para a gente, né? Sem conversão, obviamente, não existe igreja, né? E a conversão não vai significar essa perfeição, como a gente falou, né? É um assentimento, né? Eu reconheço, aceito e pronto, né? Num passe de mágica, Deus fez de mim uma nova pessoa e tá tudo lindo e maravilhoso, né? Como se eu nascesse de novo figuramente, inclusive, né? Ou figuradamente. Não, né? A gente precisa, inclusive, saber que não existe perfeição em nós, né? Mas sim a busca pela santidade, pela vida com Deus, a vida de arrependimento e fé. E na igreja a gente não vai encontrar, né, essa conversão.
e essa perfeição. E não é porque são irmãos convertidos que são perfeitos, de maneira alguma, né? E quando a gente fala da nossa parte, da igreja, o alvo deve ser não o crescimento. As conversões não são sinônimos de crescimento numérico, mas a gente deve ter essa compaixão de ver pessoas na glória com a gente, né? Receber em membresia pessoas que não são convertidas, inclusive, vai ser muito perigoso, porque não vai nem atingir esse alvo e, pelo contrário, só vai inchar a igreja. Então, é muito perigoso, né? Muito perigoso. Então, a igreja, quando pensa em conversão, não é igual relatório, né? Tantos anos de igreja, tantos anos. Tem muita gente que faz esses relatórios, vocês já devem ter visto vários por aí, né? Tantos anos de igreja, tantos anos de conversão, tantas visitas realizadas, tantos não sei o quê, tantos não sei o que lá. Não é relatório, né? Não é crescimento numérico a conversão, né? Tem a ver com esse agir de Deus através do novo nascimento, isso que envolve a nossa parte, através do arrependimento, da fé, e essa visão que a gente tem que ter da igreja, né, enquanto corpo de Cristo, né, que não é perfeito, mas está nessa busca diária de arrependimento e fé. E quando a gente pensa na igreja, a gente tem que pensar que é impossível, sim, pastorear lobos. E a função de pastorear aqui não está relacionado à função do pastor, né? Tem a ver com essa coisa da igreja, né? E se a natureza do lobo é devorar, como é que é possível pastoreá-lo? Já a natureza da ovelha, lembra que a gente falou, né? É sim uma natureza que possibilita esse pastoreio, né? A gente pode, então, olha que interessante, né? A gente lembrar também, a gente tem vários exemplos, né, de grandes nomes, inclusive aí quando a gente fala de conversão e tal, a gente pode se unir enquanto igreja, por exemplo, a Joana d'Arc em sua oração, né? Quando alguns juízes aí perguntaram para ela de forma astuta e enganosa, né? Se ela sabia, se ela permanecia na graça de Deus, e aí ela respondeu: se não estou, que ele me coloque em sua graça. Se estou, que ele se agrade em me preservar ali. Olha que oração mais linda a gente pode fazer, né? Se unindo aí a Joana d'Arc. Ou a John Newton, né? Que foi um escravo, um africano que fazia homens escravos, né? Ele disse, então, não sou o que devo ser, não sou o que desejo ser e não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que eu era, pela graça de Deus, sou o que sou. Talvez a gente já tenha ouvido falar dessa frase, né? Talvez vocês já conheçam, depois vocês podem me contar. Talvez essa frase também tenha inspirado muitas reflexões, inclusive orações, né? Tem um grupo de apoio para familiares e amigos de pessoas que fazem uso de substâncias, que eles têm uma oração que eles repetem no final de cada encontro. Os encontros servem para trocar experiências, é um grupo de autoajuda. Um grupo de autoajuda tem essa característica, são pessoas com histórias em comum que a própria função da história parecida vai contribuindo com o progredir de cada vida ali presente, né? Então, essas histórias compartilhadas, essa é a ideia do grupo de autoajuda, né? E nesse grupo de autoajuda tem uma oração final que tem mais ou menos essa ideia, que não são essas palavras, mas tem essa ideia, né? Pedindo para Deus nos ajudar, né, a modificar as coisas que a gente pode, coragem para aceitar as que a gente não pode, e mais alguma outra coisa que agora não estou lembrada. Falhou. Então, talvez muitas também estejam aí inspiradas nessa de John Newton, tá? Um nome bem conhecido aí também. Então, para a gente falar de conversão, a gente precisa, então, para concluir, compreender corretamente a doutrina da conversão, né? E o quanto
que ela é essencial aí para a natureza da igreja e a missão da igreja. Somente depois de estudar as primeiras 4 marcas e delas estarem em seu devido lugar, que a gente pode seguir para as próximas. Aí fica esse desafio aí, né, para o pessoal da liderança, da EBD, ver se essas marcas estão fincadas aí, né, até aqui. Só para relembrar, então, né, quais são as primeiras 4 marcas? Pregação, né, vocês já viram isso também, tá? É esse amor, né, por ouvir e pregar a palavra de Deus. A teologia, que é uma compreensão a respeito de Deus, né, o estudo e tal. O evangelho, uma percepção das boas notícias bíblicas. A conversão, um entendimento do que é a nova vida, para depois passar para as outras, né, que vai até a 9ª marca aí. Evangelização, membresia, disciplina, discipulado e liderança. Lembrando que essas 9 marcas, elas estão pautadas em 2 grandes necessidades básicas da igreja, né, que Mark Dever dividiu dessa forma. No que diz respeito à pregação da palavra, são as 4 marcas que a gente falou até agora, incluindo a evangelização, que vai ser a próxima, né? E depois, as seguintes diz respeito à liderança, que aí envolve membresia, disciplina, discipulado e liderança, tá bom? Até aqui. É isso, pessoal. Deus nos abençoe. Tiro aqui agora o meu compartilhar, né? Isso, Vi, pode tirar. Muito bom, muito bom. Eu tinha, assim como acredito que quem tem a revista, quando de manhãzinha eu pude dar uma lida, uma estudada na revista, eu falei, uau, mais um assunto maravilhoso, né? Essa revista tem sido uma bênção. Eu acredito que quando a gente chegar no final desse estudo, a gente vai poder colocar em prática tantos e tantos aprendizados aqui, para que a gente não jogue mais a responsabilidade no nosso pastor, nos presbíteros, mas que a gente, enquanto liderança, enquanto membros da igreja, né? Membros da igreja, simplesmente membros da igreja, a gente possa, cada um com a sua responsabilidade, fazendo a sua parte, ajudar a nossa igreja a ser uma igreja verdadeira, né? Uma igreja saudável, depende de cada um de nós. Eu vou passar para os irmãos agora, tá bom? Aquela parte que os irmãos quiserem conversar, pastor Luiz André, pastor Renato quiser também fazer alguma observação, fiquem à vontade, e os irmãos quiserem participar também, essa é a hora, tá bom? Quero dizer que essa professora é demais, viu? Ah, pronto, pode parar. Não vai falar da lição. Só aquele exemplo dos namorados antigos aí, tá louco, né? Ô Fê, eu queria pegar um ponto que a Vivian disse. Ela tirou o compartilhamento dela, você foi mais rápida que eu, mas num dos slides onde ela fala sobre a parte de conversão, sobre uma conversão verdadeira, onde você ter certeza, não ser um convencimento, acho que é o slide que é escrito 4, conversão, e tem um para baixo. Lá, ele fala justamente isso. Então, isso que é o que eu entendo, que eu acho que todas as igrejas têm que pregar, um novo convertido, ele precisa ser supervisionado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser doutrinado, ele precisa entender o que é a vida de uma igreja, para que ele precisa ser discipulado. A Rose usou um termo legal aqui agora, que é o melhor, ele precisa ser discipulado. Para quê? Para que ele possa passar por esse processo de conversão que nós vimos aqui, possa chegar no que é ser um processo de membresia, e aqui eu estou entrando um pouquinho na aula, na lição de membresia, que eu estou sabendo que o professor que vai dar essa aula é um cara muito gente boa, viu? Não percam essa aula não, tá? O cara que vai dar essa aula é um cara bom pra caramba aí, viu? Sensacional! Sensacional! Mas para que ele possa chegar nesse processo de conversão, chegar no processo de batismo, para que ele possa fazer parte de membresia da igreja. Eu dei metade da minha aula já, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Então, um novo convertido, ele precisa ser discipulado, precisa ser suportado pela igreja, para que ele tenha certeza da conversão dele e não do convencimento dele.
Acho que esse é um ponto importante, um processo interessante nesse assunto desse assunto de conversão. Falei para brincar da minha vestimenta enquanto eu namorava, né? Que não era o Luiz André, mas tem a ver com isso que você falou, né, César? Se suportar, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. É lógico que todo discipulado você vai ensinar isso para a pessoa, uma convivência de igreja, uma convivência do que é. Porque às vezes a pessoa vem no mundo, e você também falou um pouquinho sobre trazer membros, mas membros fortalecidos na palavra, e não membros qualquer um, né? Que isso vai ser ruim para a igreja, né? Eu estou com a câmera fechada, porque onde eu estou aqui eu preciso ficar com a câmera fechada, tá? Não dá para abrir. Então, para que você possa ter, nesse processo de membresia, desse novo convertido, alguém com uma pessoa realmente crente, crendo naquilo que ele está vivendo e possa ter uma vida de igreja realmente fortalecida, né? Então, isso é um ponto bem importante também, que eu acho que serve para a igreja, né? Para a igreja, nós sempre um novo convertido está sempre sendo suportado pela igreja nesse processo. Eu sempre tenho o maior prazer de falar que o meu discipulado, né, quando eu fiz as minhas aulas, foi com o pastor Sérgio, e para mim foi, assim, espetacular, né? Eu tenho, e olha que a minha memória nunca foi boa, viu? Agora tá pior ainda, mas eu tenho memórias desse discipulado, assim, incríveis, que tem a ver com esse despertar, né, e tal, foi muito legal. Tem muita igreja que a pessoa se converte no domingo que vem e está batizando a pessoa, né? Eu acho que não, eu, pelo menos... Às vezes até no mesmo domingo, viu? Exato. Isso é uma opinião minha, entendeu? E aí, lá na lição de membresia, a gente vai voltar nesse assunto, né? Eu acho que a pessoa não pode ser batizada logo em seguida. Eu acho que ela tem que ser discipulada para que realmente essa conversão se torne uma coisa enraizada na vida dele, né? Então, acho que isso é um processo que tem que ser bem trabalhado. Isso é tão, às vezes, gera tantas consequências na vida do indivíduo. Às vezes, isso aparece até no consultório, você acredita? Vocês acreditam, né? Acredito. Essa questão, às vezes, da pessoa se questionar a respeito desse tipo de coisa, né? Dessa postura que adotou, né? Não é fácil. É isso. Mas, assistam a aula de membresia. Eu volto a dizer, o professor é gente boa, viu? Lindão. Gostou? Vocês gostaram? Né, Rose? Né? Professora é top, Rose. Top 10. Tá bom. Tá, jóia. Está na sala, Cezão? Estou na sala. Entendi. Deixa Eu desligada ia a câmera. brincar onde ele estava, mas eu não quis. Não, desliga a câmera. A sala é um ponto... Deixa desligada. Hoje a gente brinca com o furacão, nem vem aqui porque a avó, a mãe estão em casa, né? Mas o furacão se chama Rosinéia hoje. Vocês não têm ideia de como famílias eu falo aqui, mas deixa eu falar. Tá bom. O Cláudio é o aluno mais educado, né, gente? De todos. O Cláudio, olha lá, levantou a mão. Olha lá, ele aprendeu a mexer na tecnologia, Claudião. Isso mesmo. Pode falar, Cláudio. Arrasou. Olha, eu estava ouvindo a Vivian falar, e eu venho de uma igreja batista, né? Vocês sabem, o pastor sabe. E lá, quando se convertia, e quando eu me converti, no caso, existia uma classe que hoje é preparação para o batismo, mas ela chamava de catecúmenos, né? E a gente ficava lá durante um bom tempo, tomando aula, chá de Bíblia, como diz o outro. Você saía de lá, olha, bonitinho, né? Todos sabem que na igreja batista só tem diáconos, não tem presbíteros, né? E você tinha que estar preparado para se batizar, senão você não... Se você saísse de lá com alguma dúvida, voltava novamente para fazer o curso novamente. E eu acho que isso foi muito importante, pelo menos para mim, porque eu pude aprender muitas coisas lá, apesar de ser muito jovem, né? Mas eu aprendi muita coisa, isso fez muita diferença na minha vida, muito. Evidentemente que eu, como jovem, né, dei as minhas saídas e voltas, né, saída e volta, mas aquilo ficou gravado na minha mente, tudo quanto eu aprendi ali nessa classe de catecúmenos. Então eu comparo que um arrependimento é como você vai para um caminho, de repente você fala, não é aqui, eu vou fazer a conversão, eu vou converter.
De repente você não acha um lugar para converter. Então a comparação que a gente faz é, você está num caminho e essa conversão só pode ser feita através de Jesus, né? Nosso Pai. E foi o que aconteceu. Então eu queria deixar isso já talvez como um testemunho de que eu aprendi muito nessa escola, nessa classe de catecúmenos que tinha lá antigamente. Obrigado. Eu fiz a classe de catecúmenos na presbiteriana e com 14 anos, antes de eu ser batizada por aspersão, César, estamos junto. Eu tive que dar uma aula para o conselho pastoral da igreja para poder ser aprovada para o batismo. Então, a classe de catecúmenos, naquela época, top. Há 40 anos atrás, aqui era classe de catecúmenos também, no Mandaqui. A chamava catecúmenos e o material para ser utilizado na classe também chamava catecúmenos, entendeu? Eu não sei nem falar aquilo lá, mas graças a Deus é bom. É mesmo. Uma coisa importante. Aprendendo a levantar a mão, tem mais uma de mão levantada aí. Agora, antes do Jean e a Márcia, e a Clélia. Uma coisa importante. Ai, a Clélia, desculpa, Clélia. Que essa questão que envolve a mentoria, o discipulado do novo convertido, não deve ficar limitado a uma classe de preparação para o batismo. A classe de preparação para o batismo tem uma finalidade básica, né? É desenvolver essas questões que envolvem as doutrinas básicas para que a pessoa possa, de fato, entender a fé, né? Agora, o discipulado é algo que vai ter uma aula específica para isso, né? Ele é muito maior do que simplesmente uma sala de preparação para o batismo, né? Então, isso é bom a gente ter essa compreensão. A sala de preparação para o batismo tem uma finalidade, o discipulado tem outra finalidade, e todos nós deveríamos estar em constante discipulado, né? Não achar que não precisamos mais de alguém que nos ajude, que nos ensine, que caminhe com a gente, que nos oriente, que nos puxe a orelha, que nos dê bronca e que chore com a gente. Então, isso é discipulado, é caminhar, né? A Fernanda fez aí um gestinho de dedinhos, é caminhar junto. Eu acho que isso é para a vida toda, né? Eu tenho os meus conselheiros que caminham comigo e vão me orientando e me ajudando. Todos nós deveríamos ter pessoas que caminham com a gente. Eu prometo não falar mais, tá? Mas foi muito interessante essa mudança, né? A gente até pode ter uma classe de batismo dependendo do número de pessoas, né? Porque acho que facilita. Mas esse discipulado individual, como muito tem feito, isso é fantástico, gente. Acho que é um ganho para todos, né? Para quem está discipulando e para quem está sendo discipulado, porque você consegue colocar pessoas com mesma facilidade, com o mesmo propósito, com a mesma mentalidade. Eu acho esse caminhar é muito legal, muito jóia essa que foi uma mudança que nossa igreja foi decidindo, né, ao longo dos últimos anos, ao invés de uma classe que tem adultos e adolescentes juntos estudando a classe de catecúmenos, né, a gente colocar pessoas para estar junto, e isso tem feito uma diferença muito, muito legal. E aquela classe que a gente também montou, né, acho que a Rô lembra, acho que foi 2019 ou 2018, para novos convertidos, né, porque depois do batismo, e aí, joga o cara lá no banco para uma aula de Apocalipse, né, e aí a pessoa tá lá perdida ainda, porque ela acabou de se batizar, então aquilo que a Vivian falou, ela não tá pronta, ela não tá perfeita, ela vai ter que ter uma caminhada, então essa classe depois de novos convertidos, depois do batismo, ela também é importante, né, e aí a questão do discipulado sempre, né, na caminhada. Quem mais vai falar? Clélia e acho que o Jean, né? Acho que o Jean deve estar na... Não, eu não. Tá levantado aqui, mas foi sem querer. Não sei por que levantou. Estou tentando... Acho que a Clélia, né? A Clélia tem uma levantada. Boa noite, gente. Ô, Vivian, você me ouve? Ih, eu travou. Oi.
Oi? Tá Tá todo ouvindo, mundo. Clélia? Tá ouvindo? Tô ouvindo, querida. Ah, Eu tava já sei. desligado. Não, é o fone, aí essa coisinha fica. Aí ninguém me escuta, eu tenho que trazer ele aqui perto da boca. Ficou Vive, melhor. você estava falando que quando a gente se converte, né? A gente tem que, pelo que eu entendi, a gente tem que esboçar alegria, contentamento, satisfação, né? E eu tenho observado, aconteceu com uma pessoa na minha família e uma pessoa que eu conheço, que estava na igreja e tal. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de um processo que existe, eles separam homens e mulheres, eles levam para um sítio, para um lugar bem afastado, não pode mexer em celular, não pode falar com a família, acho que durante 3 dias. Se eu não estiver errado, o nome é Encontro com Deus. Encontro com Deus? Encontro com Deus. Do meu sobrinho, que foi o último que eu vi fazer isso, eu não vi como ele voltou. Mas dessa minha colega eu vi, eu presenciei, eu participei um pouco, e a pessoa volta assim, voltou totalmente desfigurada. Gente, é uma coisa assim, desculpa, não estou menosprezando ninguém, não é isso, mas parecia que a pessoa estava dormindo na rua, era um morador de rua. Então, assim, se tudo isso é bom, né, lógico que é bom, que a gente sabe que é bom, por que essas igrejas fazem isso com as pessoas? A gente não consegue afirmar nada porque a gente não, pelo menos eu não conheço, né? Eu queria ir, mas não me deixaram, porque eu falei que eu ia falar tudo o que acontecia lá. Você ia contar pra gente, né? Ia contar tudinho, gente, porque se é um encontro, se você está se entregando para Deus, se você está recebendo Jesus, como é que você não pode falar para as pessoas? Talvez o princípio, eu acho que a gente deveria partir é o seguinte: se você notou algo estranho nesse processo que não vai de acordo com o que a Bíblia diz, com o que a gente está acostumado, com o que a gente acredita, a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que valorizar as nossas percepções. É tipo igual percepção de mãe, sabe? Percepção assim. De mãe é meio complicado. Então, assim, se você vê que algo está estranho ali numa coisa que você tá percebendo e tal, que você se preocupa, é porque tem algo estranho, efetivamente. Então, se você está falando isso, são pessoas queridas, né? Se você se preocupou, são pessoas queridas. E provavelmente, como eu disse, a gente não pode afirmar, mas pode ser que tenha alguma relação com essas coisas que eu falei desse risco, né? Que a gente às vezes tende de cair nos ritos, né? E que talvez algumas igrejas adotem alguns processos que envolvam alguns ritos específicos, muito mais do que o levantar a mão, o fazer uma oração, o ir à frente. Às vezes, tem coisa aí no mundo de tudo que a gente imagina, né? Tem situações, às vezes, que grupos se reúnem para colocar uma pessoa no centro de uma roda e apontar as falhas daquela pessoa que está no centro, por exemplo, simbolizando como tratar essa pessoa, independente do tratar, seja espiritual, seja, sei lá, tratar a vida da pessoa, não importa. Não existe tratar nisso aí, não existe nenhum tipo de tratamento comprovado cientificamente, inclusive espiritualmente comprovado cientificamente, que tem muito estudo na área da vida espiritual, que diga que um tipo de prática como essa seria aceitável, no mínimo. E quando você fala isso, que a pessoa voltou desfigurada, me dá a impressão disso, né? Que a pessoa ficou despedaçada. É muito triste, né? Mas eu não posso, de forma alguma, falar desses ritos. Só falei de algo que existe, enfim. Talvez alguém saiba falar geralmente, melhor. Né, esses encontros com Deus estão muito associados a igrejas neopentecostais, são igrejas que foram oriundas de igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, a maioria delas são igrejas sérias, comprometidas com Deus, e muitas das igrejas neopentecostais, elas têm uma linha teológica muito distante do que a Bíblia trata como igreja. Lembra daquele quadro que
Luizinho, acho que o pastor Renato nos apresentaram, igreja viva, igreja saudável, igreja doente e não igreja. Então, fica dentro dessas categorias aí. Então, geralmente, esses encontros têm uma finalidade de fazer uma espécie mesmo de uma experiência espiritual, e essa experiência espiritual, ela está baseada em alguns pontos. Então, a pessoa, ela fica sem se comunicar, né, com ninguém, ela é restrita de alimentação por longos períodos, né, faz um jejum extremo, e depois com sessões de culto, com música muito alto, com música muito alta, com período de oração muito alto, com uma carga emocional muito grande, fazendo então que a pessoa sinta, entre aspas, né, essa questão que envolve a presença de Deus, e vai aí tem outras teologias por detrás, né, teologia da regressão, confissão positiva, maldição hereditária, tudo que a cruz do Calvário resolveu para nós, a graça de Deus, né? Nós falamos hoje de Efésios capítulo 2, e a graça de Deus, Tito capítulo 2, finalzinho, disse: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, todos os nossos pecados, né, estão cravados na cruz do Calvário, a gente não precisa fazer nada desse processo. Então, esses encontros é uma bagunça, assim, de uma mistura de muitos componentes que fazem mesmo com que as pessoas tenham um desgaste físico, emocional, espiritual bem acentuado. E depois vocês conversam com a Roberta, porque ela escreveu aí que participou, tá bom? Disso em algum vou momento. perguntar para ela. Fala, Queiroz. Ai, Queiroz. Tudo bem? Estamos escutando? Sim. Agora não. Agora você desligou. Agora. E agora? Sim, sim. Opa. Não, isso aí, olha, é o seguinte, vocês falaram num tema agora aí, que até eu fui numa igreja de uma pessoa amiga minha, me convidou, ali perto do Tremembé, na Vila Albertina, parece, né? E eles tinham um negócio mais ou menos assim, sabe? Um envolvimento, assim, bem... Era uma coisa muito preparada, que a gente percebia muito preparada, assim, e pessoas que conduziam o culto, né? Era totalmente assim, voltando, tudo era muito psicologicamente correto ali, sabe? Tudo... então, era ensaiado. Então, de repente, todo mundo ia lá para trás, para abraçar todo mundo lá atrás, aquela... Como o pastor falou, aquela bagunça, entendeu? Dentro do culto, né? E eu estranhei aquilo lá, nunca mais fui também, porque não fez meu gênero aquilo. Mas, voltando à parte da conversão, eu achei muito, muito, muito bacana. E o tema hoje aí, né? Porque eu estou num processo mais ou menos parecido. Se bem que a minha conversão está muito arrastada, né? Porque ela passou... Eu me converti desde a igreja do Mandaqui, aí de vocês. E era aquela conversão que vinha. A nossa, Queiroz, a nossa. A nossa igreja, desculpa. É que eu estou, devido ao afastamento, né, quase que uma apostasia mesmo, né? E foi um processo de apostasia mesmo. E acontece o seguinte, e eu acabei me batizando em Bento Ribeiro por aspersão, não é isso que você falou, Fernanda, né? Tem certos termos, tem certos termos que eu tenho dificuldade de usar, porque depois que eu saí da igreja, deixei mesmo a igreja, eu parti muito para o lado assim, filosófico, assim, de filosofia, esses negócios todos de Nietzsche, essas coisas. E é difícil quando você entra num negócio desse, você voltar, entendeu? Porque tem muitos questionamentos, né? Ainda mais com Nietzsche. Nietzsche leva você à loucura, como levou ele mesmo, né? Que tanto é que ele se matou. E eu estou nesse processo aí, e é um processo que eu comecei a sentir isso aí recentemente, né? Eu estou sentindo muito assim... Desculpe. Eu estou sentindo uma presença muito forte do Espírito Santo na minha vida. E certas coisas eu estou
sentindo uma transformação muito forte, muito grande, né? Mas eu estou devagar. Estou deixando a coisa acontecer. Eu tenho, quando eu vejo vocês falando, vocês que são da igreja, da nossa igreja, vocês falando, eu vejo que vocês têm uma intimidade muito grande com uma coisa que eu me distanciei. Antigamente eu sabia todos os versículos de Bíblia, tudo. Então, antigamente a gente chegava quase na época do Cláudio, aí, que eu sou da época mais ou menos do Cláudio, contemporâneo, a gente realmente, cada discípulo era quase que um teólogo, né? Entendeu? E hoje eu estou voltado para isso. Estou sentindo essa necessidade e eu estou sentindo significativamente o poder de Deus assim na minha pessoa, dentro de mim. E sei lá, eu espero poder continuar com isso daí, porque é uma batalha muito forte, porque você fica com aquela luta interna, né? Aquela luta do Gog e Magog dentro de você, e porque você tem que deixar certas coisas, né, que você tinha, que você gostava tanto, né, e você sente que você tem que... E gostoso é que você sente que uma transformação que está acontecendo dentro de você, que não é você que está pedindo até, não é você que está assim, você que está fazendo, exercendo aquilo. Entendeu? A coisa vem acontecendo assim a ponto de você falar assim, não, deixa isso para lá, não me satisfaz isso daí agora. Né? Então era isso que eu queria pedir desculpa para vocês aí da emoção, mas é uma emoção assim muito bacana. Assim. Há muitos anos eu não senti emoção, eu estava muito frio. Eu estava muito frio na minha vida, muito frio mesmo, eu não conseguia quebrantar, entendeu? Tinha respostas prontas. Eu estava sendo orientado por um grupo que era totalmente voltado à filosofia e acharam ruim comigo porque eu disse que eu queria viver mais a vida, porque eu nunca deixei a igreja, não. Dentro de mim ela sempre ficou um pouquinho ali, é um processo que vem se arrastando, eu falei, há muito tempo, né? Mas vamos ver se a gente consegue, tá? Eu estou orando muito por isso, está sendo um processo muito tenso, assim, sabe? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, tá? Queiroz, deixar um versículo para você, tá bom? Para depois você ler. Hebreus 3:7. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Opa. Pronto, é só isso. Hebreus 3:7. Eu queria falar ouvindo a voz de Deus, pastor. Não endureça o coração. Só isso. Muito obrigado, pastor. Isso é muito bem-vindo. Tá bom, Fernanda, você falou uma coisa aí, que ontem eu assisti uma escola bíblica também, que eu participo também, né? E esse pastor falou sobre... ele falou tudo sobre o Paulo, né? E pela primeira vez o Paulo, a maneira como ele falou, e justamente no final dele, que ele fala com Timóteo, que era tão... Timóteo, que ele era tão querido para ele, né? Que era uma pessoa assim, filho dele, né? Considerado filho dele, assim, como se fosse um filho, né? Que ele fala até da necessidade que ele tinha urgente de ver Timóteo. Timóteo, venha logo me ver, né? Entendeu? Porque o final está próximo, né? E que maravilha que é Paulo, né? Você falou uma coisa, Paulo sempre foi sempre foi uma pessoa muito forte. E eu sempre admirei muito Paulo. E eu tenho muito Paulo dentro de mim também, porque durante um determinado período eu também fiquei muito contra o cristão, tá? Mas é isso aí, viu? É isso aí, meu irmão. Nunca é tarde o Senhor bater na nossa portinha e a gente deixar ele entrar, fazer morada, né? Com a obra certeza. É dele. Permita-se. Permita-se. Assim como Ananias, quando eu lembrei você falando do versículo que eu li no começo, né? Então, quando Ananias falou para ele, né? Ele me enviou aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, né? E imediatamente as escamas caíram dos olhos de Paulo, né? As suas também estão caindo, né? E imediatamente, né? E esse processo é o Espírito Santo, não é nada na sua força, como a Vivian falou, né? Não é nossa obra, é a obra
do Senhor. Eu sei que a Vivian também, ela gosta de Paulo, muito, e aí quando eu falei de Paulo, eu lembrei que a Vivian também uma vez falou, né, nossa, Paulo também, então a gente vai ter que dar uma conversinha, uma DR lá no céu, pra gente ver que primeiro vai ficar tempos e tempos conversando com Paulo. Vai ser complicada essa disputa, viu? Queiroz, eu queria dizer que a gente fica muito feliz em ver a obra de Deus na sua vida. A gente, enquanto igreja, né? Eu já tinha ouvido você, viu? Porque às vezes o Luiz André está na aula e como a gente tem os dois pequenos, né? Às vezes ele está na aula, eu ouço um pouquinho vocês falando, mas não consigo participar porque tem as crianças, né? Que um de nós precisa estar junto a maioria das vezes. Mas não conhecia pessoalmente, né? Assim, por vídeo, né? Não pessoalmente, online, né? E quero dizer que é um prazer. E queria muito deixar uma indicação de um livro para você, aproveitando o momento da pandemia. Os livros, eu não entendo que os livros na nossa vida devem ser motivo de resoluções, assim, preciso disso, preciso de um livro para resolver tal coisa. Não acredito que é desse jeito, né? Mas eu acho que alguns livros na nossa vida, eles têm alguns efeitos, assim, muito significativos, assim, de marcarem mesmo, né? Algumas etapas da nossa vida muito de forma específica, isso é muito de cada um também, mas eu acho que você aproveitaria muito a leitura de um livro, não sei se você conhece, que chama Culpa e Graça. Não é o Paulo da igreja, mas é o Paul Tournier. Paul Tournier, não sei se é assim que se fala, Renato, se você conhecer, me corrija. Eu conheço, eu tenho esse livro, é muito bom. Paul Tournier. Tournier. Qual autor? Assim? Tournier. Paul, depois eu passo para você. Eu vou passar para você no WhatsApp, tá bom? Tá. Aliás, muito obrigada pela sua assessoria comigo, viu, pastor Renato? Essa semana aí, você mandando aqueles louvores maravilhosos, tu és fiel, Senhor. Meu Deus do céu, que maravilha. E aquele versículo que você mandou para mim também. Bacana, legal isso aí. Muito bom, assim, a gente ter esse acolhimento, né? O acolhimento mesmo, assim. O único livro que transforma completamente é o livro Preto dos Crentes. Vocês conhecem, né, Queiroz? Conheço. Conhece, esse... O meu não é preto, não. Olha, aqui o que eu mais tenho, pastor, é isso aqui. Aliás, o livro Preto dos Crentes não dá mais para ser. Eu entendi o que o senhor falou, mas ultimamente ele está... da Priscila Rosa, a Bíblia só esse. Gente, esses assuntos são proibidos aqui, né? Como é que vocês permitem isso, gente? Enquanto liderança, gente, vocês não pode, vamos escrever essas regras, então. Se não estão seguindo, vamos escrever, né? Porque não, de jeito nenhum. Porque Queiroz não leva em consideração, Queiroz. Vocês estão falando de futebol, não leva em conta, não. Olha, essa Bíblia eu tenho aqui, eu tenho no Kindle, eu tenho no celular. Isso aí. Isso aí. Eu tenho até Bíblia das edições paulinas, eu tenho. Olha, eu acredito que o Culpa e Graça vai te ajudar nesse processo de retorno que você falou, tá bom? E quem me indicou? Tem. Inclusive, eu acho que saiu uma edição nova. É um livro antigo, mas eu acho que saiu uma edição nova, se eu não estou enganada. Eu vou procurar sim. Eu gosto muito de ler. Muito de ler. Quem me indicou ele foi um pastor presbiteriano, que é meu professor, foi meu supervisor, orientador em alguns projetos. Ele, na verdade, não é mais pastor, né, presbiteriano, mas foi. E tem 70 e muitos, agora já deve ter 80, na verdade. E uma pessoa muito culta, assim, muito entendedora, inclusive, desses assuntos e desses processos. Acho que vai valer muito a pena. E como o Renato falou que já leu também, eu acho que é uma ótima dica para você. E para os demais, né, que quiserem. Acho que vale a pena. É uma aula que a gente ficaria aqui mais, né? Com certeza. Ia ter assunto, todo mundo que pudesse falar ia falar um pouquinho.
uma bênção, viu? E eu fiquei muito feliz quando eu vi as devolutivas aí nos slides da Vivian, de quantos irmãos, né, atenderam ao pedido de contribuição para a nossa aula de hoje, né, enviando aí as suas palavras, as suas pequenas frases para que a Vivian pudesse montar o material de estudo dela. Foi muito legal, gostei muito da participação dos irmãos, nossos alunos estão nota 10. Então tá bom. Eu não ter esquecido de mandar nenhuma, né, que eu recebi. Aí vocês dois, eu tô percebendo que vocês vão ter um quintalzinho, aí tem uma DR hoje a respeito do shortinho da Vivian, do namorado, né? E se ele mandou a tarefa, né, Vi? E aí se ele mandou a tarefa para você. Deus abençoe, meus irmãos. O pastor Renato vai fazer um momento de intercessão para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Deus abençoe muito cada um de vocês. Eu falei no começo que para mim hoje essa aula foi um bálsamo, ver cada rostinho dos meus irmãos aqui hoje, todo mundo bem, todo mundo junto, e tá terminando com meu coração transbordando de alegria depois do testemunho do nosso irmão Queiroz. Deus abençoe, viu, meu irmão? Pastor Renato? Temos muitos pedidos de oração aqui. Enquanto eu vou orando, eu vou orar de olhos abertos para poder ler cada um deles aqui, mas os irmãos vão acompanhando, vamos entregando cada vida no altar do Senhor, porque a nossa intercessão, ela alcança os céus e é da vontade do Senhor, ele se alegra quando a gente ora, se une em oração, é uma porta aberta que o Senhor nos dá, permissão para pedir por milagres, pedir por curas, pedir por transformação, né? Então nós vamos orar buscando ao Senhor a presença dele. Senhor Deus, sim, irmão. A Sandra falou da cirurgia da dona Neidinha amanhã? Não. Amanhã, ela meio-dia. precisou sair antes. Amanhã, meio-dia, a dona Neidinha vai passar por uma cirurgia de catarata. Ela está bastante ansiosa e pediu oração. A dona Neidinha está bastante ansiosa, tá bom? Dona Neidinha é a mãe da Sandra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso, Senhor, pelos testemunhos, pela tua palavra, Senhor, pregada, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração, e que a nossa convicção esteja presa, ligada diretamente na tua graça, Senhor. Nós intercedemos nessa hora, nesse momento, como um só corpo, Pai. Lembramos da vida da Karina, essa jovem de 21 anos, Senhor, que ela foi diagnosticada, Senhor, com sarcoma nessa vértebra L1. O Senhor é poderoso para trazer, Senhor, essa jovem de volta ao convívio da família, Senhor, santa, plena, como o Senhor deu aos seus pais. Ó Pai, o Senhor sabe do sofrimento dos seus corações, das suas lutas e de tantos problemas que essa situação tem causado a eles. Ó Pai, nós lembramos da Lina, agradecendo pela recuperação dela, pedimos e intercedemos pela vida da Esther, Senhor, pela recuperação da doença, e seus pais, Glaucio e Israel, por forças e esperança, a pequena Esther, ó Pai. Que o Senhor visite também a dona Luísa, o Senhor visite o senhor Raul, que está com Covid, Senhor, o senhor de idade, que precisa da tua direção, da tua cura, Senhor. Lembramos da Carla Zucarelli, seus pais, esposo também com Covid internados. Lembramos da Bruna, que precisou ser entubada hoje também por conta dessa Covid, Senhor. Da Márcia, do Wagner, da família Lemos, Senhor, por consolo. Lembramos da amiga da Alê, Senhor, por consolo pela perda do seu pai, pela sua mãe, dona Miriam, que está entubada. Também pela Elvira com Covid. Lembramos da Giovana, prima da Ilane, que também está internada tratando de pancreatite, Senhor. Lembramos da Esther e da Maria, Senhor, com Covid. A Maria Alice, seu esposo, com Covid, Senhor. Lembramos do Major Olímpio, Senhor, com Covid. Lembramos também da dona Neidinha, tua serva, Senhor, que está prestes a fazer essa cirurgia de catarata. Nós entregamos cada vida no teu altar, e nós cremos porque o Senhor confiou em nós, Senhor, esse tempo, esse momento, Senhor, para nós intercedermos por essas vidas, e cremos em nome de Jesus, não no nosso poder, não na nossa palavra, mas no sangue poderoso de Jesus Cristo, que é capaz de curar, de tratar toda enfermidade, pois pelas suas pisaduras nós somos sarados. Peço que o Senhor nos despeça, cada um em suas casas, com a tua provisão, com a tua liderança, Senhor, diante de
todas essas lutas e dificuldades. E nós consagramos essa escola bíblica nas tuas mãos, para que ela produza os frutos dignos do teu louvor e da tua adoração. Ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Luciana, Deus abençoe. Viu, Luciana? O Senhor é com